Olá, eu me chamo Acácio, eu sou morador de uma pequena cidade no interior do estado do Espírito Santo. Quando eu era criança, eu me lembro de uma história que meu tio contava pra gente, que era muito assustadora. A gente morava num velho casebre, na beira de um rio, e para chegar até aquele casebre havia uma ponte de madeira, uma ponte estreita de madeira, que ligava um lado ao outro do rio, e é por ali que a gente passava para o outro lado e voltava para casa também. Existia uma história sobre aquela ponte de um homem que surgia após as 10 horas da noite. E todos que passassem por ali após esse horário corriam o risco de encontrar com esse homem, um velho senhor, pescador, que passava sempre por ali nesse horário. Tudo bem até encontrar o homem, um pescador, não teria problema nenhum. Agora, o problema estava que aquele homem, na verdade, era um fantasma de um pescador que talvez tenha morrido ali naquele rio. E esse homem era muito assustador. Uma vez meu tio disse que ele saiu de casa e foi até uma pequena vila e ficou bebendo com alguns amigos no bar que existia lá naquele lugar. E já passava das 10 horas da noite e o meu tio ainda continuava bebendo com os amigos dele lá na vila. Algumas pessoas que conheciam a história falou para o meu tio: tem certeza que você vai passar por aquela ponte depois das 10 horas? E isso já era 11 horas da noite. E meu tio disse: sim, eu vou passar, o que tem? Não tem problema nenhum. Aí o amigo dele disse: mas e se você encontrar o velho pescador? Ele é um fantasma. E o meu tio, já bêbado, cheio de coragem, respondeu para o rapaz: que fantasma, coisa nenhuma. Se aquele homem surgir na minha frente a atrapalhar o meu caminho, eu pego ele pelo colarinho e jogo lá dentro do rio. Jogo ele de cima da ponte. Ninguém vai me atrapalhar de passar por ali, não. E outra, aquela propriedade é nossa. Aquele homem não manda nada lá. Aí o amigo dele disse: mas acontece que não é um homem de verdade, é um fantasma. Não acredito nessa história, nada. Que é isso? Eu vou passar por ali como se nunca tivesse existido uma história dessa naquele lugar. Depois de alguns minutos, o meu tio foi embora. Ele caminhou uns 30 ou 40 minutos por uma estrada de terra bem escura até chegar na entrada da nossa casa. Ele parou um pouquinho na frente da ponte, olhou de um lado, olhou para o outro. Ele disse que não estava com medo, mas também não custava nada ficar atento para ver se algum colega dele não veio até ali para aplicar um susto nele. Depois de ter olhado, averiguado que não tinha ninguém, ele subiu na ponte e começou a atravessá-la, indo na direção do casebre. Quando ele chegou mais ou menos no meio da ponte, ele olhou para trás, porque ele ouviu um barulho, e ele achou que alguém estava vindo atrás dele. Mas não tinha ninguém. Depois ele voltou novamente a virar para o outro lado, com a intenção de seguir o caminho até a casa. Mas nesse momento, quando ele se voltou novamente para o outro lado, ele deu de cara com aquele homem pescador. Nessa hora, o meu tio falou que sentiu arrepio, porque o homem era muito feio e ele tinha cheiro de peixe estragado. O meu tio disse que gritou com ele: sai da minha frente, eu quero passar! E o homem ficou parado olhando para o meu tio. Mais uma vez, meu tio falou: se você não sair da frente, eu vou te empurrar. Eu vou te jogar no rio. Sai da frente. Não me atrapalhe. O homem ficou imóvel. O meu tio disse que ficou irritado e foi para cima do homem. Ele foi e deu um empurrão. Mas no momento que ele empurrou aquele vulto, ele atravessou para o outro lado como se aquele homem fosse uma nuvem de fumaça. O meu tio caiu, bateu a cabeça lá na ponte. Quando ele caiu, ele sentiu cãibra numa das pernas.
ele levantou rápido e começou a caminhar mancando e seguiu para o outro lado da ponte. Quando ele atravessou toda aquela pequena ponte, ele olhou e viu que o homem, o pescador, estava ainda no meio da ponte, parado, como se nada tivesse acontecido. O meu tio foi rapidamente, entrou na casa e logo foi se deitar. Ele disse que naquela noite ele não conseguiu dormir. Parecia que a todo momento aquele homem estranho, o espírito do pescador, estava para surgir ali dentro do quarto dele. Ele cobria a cabeça, mas todo barulho que ele ouvia, ele achava que o homem tinha entrado lá. Depois dessa noite, ele nunca mais duvidou na existência de fantasmas. Eu, na verdade, nunca vi. Eu nunca vi. Mas também eu nunca passei por aquela ponte depois das 10 horas da noite. Eu nem tinha coragem de fazer isso. Com o tempo, infelizmente, aquela ponte foi se desgastando e ela precisou ser demolida. Então a minha família encontrou um caminho alternativo para a gente passar para o outro lado. E nunca mais foi construída uma nova ponte naquele lugar. Mas as pessoas que moram lá perto, as pessoas que moram nos sítios e chácaras e passam por ali depois das 10 horas da noite, elas falam que é possível ver um homem com traje de pescador caminhando na beira daquele rio, bem perto ali, onde existia aquela ponte de madeira. Aparentemente, aquele espírito do homem pescador continua vagando naquele lugar. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas muitas pessoas afirmam que já viram realmente o espírito daquele homem, que talvez tenha morrido afogado naquele rio, bem perto ali onde a gente morava. Pode ser que seja isso. Ou pode ser fruto da imaginação, tanto da cabeça do meu tio, que estava bêbado naquela noite, e histórias contadas por outras pessoas que não passam de um conto, histórias inventadas, só para ter o que falar no meio dos amigos. Mas até hoje, se eu falar para você que eu tenho coragem de passar por aquela ponte, por aquele lugar, na ponte não, porque não existe mais, mas eu não tenho coragem de passar naquela estradinha escura onde existia aquela ponte, depois das 10 horas da noite. Vai que eu encontro aquele fantasma. O que eu vou fazer? Vou empurrar o homem? Ele não vai nem se mover. O meu tio disse que deu um empurrão nele e atravessou o corpo do espírito daquele fantasma, como se atravessa uma nuvem de fumaça. O meu tio ainda saiu mancando, mas ele conseguiu chegar até a casa. O homem talvez não seja mau, porque se ele tivesse que fazer alguma maldade contra o meu tio, ele teria aproveitado aquele momento lá em cima da ponte, quando eles se encontraram. Estavam ali somente os dois, o pescador e o meu tio, que estava bêbado. Mas o homem ficou parado, imóvel. O meu tio seguiu o caminho dele. Depois daquilo, todas as vezes que o meu tio vai na vila para tomar umas e outras com os seus amigos, ele sempre volta para casa antes das 10 horas da noite, mesmo encontrando aquele outro caminho alternativo. É um pouquinho mais distante, mas não precisa mais passar sobre aquela ponte assombrada, ou perto daquele lugar. Ponte assombrada existiu, sim. Hoje já não existe mais. Ela foi demolida e nunca mais construir uma outra no lugar daquela. Mas será que um dia alguém vai construir uma ponte ali? E se isso acontecer, será que o fantasma daquele homem pescador vai continuar passando sobre a ponte? Ninguém sabe. Meu nome é Cássio
moro numa cidadezinha do interior do Espírito Santo. Não fui eu que encontrei aquele espírito. Eu somente ouvi essa história, tanto do meu tio quanto de outras pessoas. E eu decidi narrá-la aqui no canal Contos do Além.